Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveita a nossa promoção e assina o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Durante muitas alturas da minha vida, a poesia tem sido terapia. Passou coisas difíceis, não passou a Marilena? A Helena diz, Passei. se não fosse a escrita, provavelmente eu já não estava viva. É verdade. Portanto, deve um bocadinho à escrita à sua vida. É verdade, sim. É uma grande dívida. Especialmente quando eu fiz a craniotomia, eu pensei que sim, que a escrita que me salvou, digamos assim. Porque depois a pessoa entra numa fase de depressão em que não quer viver, Claro. enfim, as sequelas Desiste. que ficam e pode desistir. Eu não sou de desistir, mas os prognósticos não eram simpáticos e então eu pensei em muita coisa. Exatamente. Muita coisa passou pela cabeça e coisas que não deviam passar, se calhar, às vezes. Exato. Exatamente. Será que tudo já foi dito e explorado sobre a trágica história de Dom Pedro e Dona Inês de Castro? Ou há mais a descobrir, a explorar, a desconstruir? O que separa a verdade do mito? Poetisa, romancista, jornalista e mestra em Sociologia da Cultura, Maria Helena Ventura lança a sua 25ª obra, Acorda Inês, a Rosácea, a que chama o romance definitivo sobre Pedro e Inês, inspirado em novas descobertas históricas. Estamos curiosos. Vamos saber mais sobre esta paixão e este drama que há mais de 600 anos incendeia a poesia, a literatura, o teatro, o cinema e o imaginário popular. A ver se finalmente damos descanso àquela que Camões imaginou para sempre, posta em sossego de seus anos gozando o doce fruto. Olá, Maria Helena, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Muito obrigada, eu é que agradeço imenso. Mais uma vez, porque foi a última vez há 5 anos. Exatamente. 5 anos e meio, veio cá a propósito da Maria Irmã, minha irmã, Luísa Todi. A biografia do Rochinol de Setúbal, esta extraordinária setubalense, que foi a mais famosa cantora lírica do seu tempo. Qual Maria Callas foi a mais famosa do seu tempo, que encantou Czarinas há 2 séculos e meio. Sem dúvida, e ninguém lhe dá importância em Portugal. E foi impressionante esta biografia, descobri imensas coisas importantes, e depois tudo o que lhe aconteceu, que foi muito curioso, as invasões francesas, onde ela esteve envolvida e perdeu joias, e tudo aquilo aconteceu. Todos os acontecimentos é impressionante, entre cá e São Petersburgo e Moscou. É extraordinário. Foi uma grande biografia esta, então fica aqui também esta dica. Minha irmã, Luísa Todi, de Maria Helena Ventura, não percam, vale muito a pena aqui pela saída de emergência. Muito bem, então Maria Helena é coimbrã e tem uma história muito... mas também está muito ligada ao Porto e também está muito ligada a Lisboa, por causa das suas famílias. A família do seu pai era do Porto. Mas Coimbra é a minha cidade, sem dúvida. Sempre ouvi falar da Rainha Santa e da Inês. Exatamente. E foi por causa disso também que escolheu este tema? Não. Curiosamente, o editor é que me propôs... É o Luís Corte Real? É o Luís Corte Real. Sim, grande Disse-me Luís. se eu não queria fazer um romance sobre o Afonso IV. E eu digo, não, Luís. O sogro. O sogro da Inês. O sogro da Inês. Eu digo, não, Luís, eu não simpatizo nada com ele e realmente é preciso um escritor estar envolvido com a figura, ter alguma identidade para começar a pesquisar. Mas exatamente porque ele não sabia nada dele. Ele dizia, porque é um rei muito mal conhecido. E Afonso IV, bravo, é verdade. E Pedro também. E Pedro também. Mas mesmo assim, Pedro mais, se calhar, é mais versado pelos romances e pelos teatros. Da Inês, exato. Sim, e o Dom Afonso IV, não. Eu sei que uma das coisas que a Maria Helena não gostava muito era porque, por exemplo, teve uma guerra civil contra o próprio pai durante muitos anos. Exatamente, porque a guerra foi medonha. Eu acho que o Dom Dinis foi um dos brilhantes reis de Portugal, não só da primeira dinastia de Portugal. E tem uma curiosidade. E a sua mulher extraordinária, atenção, a Rainha Santa, que já escreveu, aliás, um romance sobre ela. Já escrevi, sim, ao Mulher de Isabel. O Dom Dinis morreu no dia
e no mês em que eu faço anos. Só que em 1325. Sim, 600 e tal anos antes. Sim. Achou curioso, entusiasmou-se com esta recente exumação do túmulo de Dom Dinis, que foi descoberto, e descobriu-se a sua espada original, e descobriu-se que ele era ruivo e que tinha os dentes todos, e coisas curiosíssimas. Acompanhou isso? Acompanhei e fico sempre muito empolgada, não é? Porque é um dos reis que eu mais gosto. Sim, claro. E acompanhei, naturalmente, mas uma das razões porque este é o meu último romance histórico, é porque eu estou sempre ocupada a fazer leituras e não posso realmente, enfim, ter liberdade para ler, para seguir outras coisas que são fundamentais. Ainda há outra coisa a propósito da pesquisa sobre a Inês de Castro, que é, tem um amigo do seu tio bisavô, não é? Que lhe deixou uma herança, que lhe deixou às mãos muita documentação sobre... Sim. Quer a Dona Inês de Castro, quer a Rainha Santa, não foi? Exatamente, ele foi biógrafo das duas, okay. Especialmente da Rainha Santa. E é muito curioso que a casa, que já foi vendida, mas que era da família, foi meu tio bisavô, irmão dele, que fez o traçado e tudo. Ele fez o livro sobre a Rainha Santa, é importantíssimo, porque ele tem os desenhos até da casa dela, quando ela veio, depois o marido morreu, ela ficou viúva, ela veio para o pé daquele convento velho. De Santa Clara a Velha? Santa Clara a Velha. Sim. E foi aí que ela construiu a casa dela. E esse livro tinha tudo. Engraçado. Até essas imagens, enfim, um bocado idealizadas, obviamente, mas deviam estar muito próximas, porque ele sabia tudo. E então ele, como era lente na universidade, e o meu tio bisavô era chefe de obras da Universidade de Coimbra, frequentou, ainda veio para o Porto frequentar a arquitetura, mas ele só tinha o 5º ano. Antes podiam não sabia. Sim. Mas já tinha a empresa dele, de modo que teve que regressar. E era o meu bisavô que trabalhava com ele, eram irmãos. Sim. Então conheceram-se e ele dava-lhe imensos livros. E todos eles... Que bom, receber livros. Receber livros. E isso uma herança muito boa. Sim. E o engraçado é que a rua, que era o Ocidental de Montarroio, passou a ser António de Vasconcelos, é mesmo a rua que é o autor dos livros. Muito bem. Antes disso, ainda vou falar um bocadinho também da sua carreira. A Marilena, e muito antes disso, então não tem, e vou começar muito antes, que foi para aí há 30 anos. Tinha a Marilena 13 ou 14 anos, quando houve foi agraciada com uma carta de um namorado. Da outra vez, sim. Foi alguém, um rapaz um bocadinho mais velho, que escreveu uma carta de amor, sim. Estava muito apaixonado pela Maria Helena, e os seus pais esconderam, ou outra gente escondeu, só surgiu mais tarde, não foi? A minha mãe costumava esconder as cartas, e realmente era muito ciumenta e muito ciosa da sua filha e o meu pai escondia de mim e do meu pai, como é evidente, mas sim, isso depois eu só cheguei a saber isso muito tarde. Só estranhava é que o tal cavalheiro, o rapaz, o pretendente, quando passava por mim fazia-me uma cara muito antipática, como se eu tivesse respondido e tivesse bloqueado o rapaz. Exatamente. Mas isto também não vivia isolada e por isso refugiava-se muito nos seus livros, escrita, não era? Sim, sem dúvida. E na escrita e na leitura. E na leitura, sem dúvida. Tinha até umas... Diga. Viajei muito com os livros e a escrever, quer dizer, nada para publicar ainda, mas pronto, os livros foram a minha companhia. As Mulherzinhas, o David Copperfield, Charles Dickens, As Viagens na Minha Terra, As Minas de Salomão. Até os autores russos. Tinha acesso também? Conheci muito cedo. Fantástico, descobri-os e costuma acontecer uma coisa muito, enfim, muito peculiar. Nós não gostamos de alguns autores na primeira abordagem e eu, os autores russos, gostei logo deles. Logo, foi um amor à primeira leitura, digamos. Gostei logo dele. Olha, e era engraçado porque também lia coisas que não devia, arranjava livros proibidos que Mas como é que sabe tanta coisa? Subornava a bibliotecária para ter acesso àqueles livros, mas depois escondia-os com o método da bengala. Isto era o quê?
eram proibidos, não é? E eu dormia numa cama de casal, que era a cama de casamento dos meus pais. E aquela cama dava-me um jeitão, porque debaixo daquela cama que havia imensas coisas, uma biblioteca, como deve imaginar. E havia uma bengala antiga que ninguém usava, de modo quando a casa estava em silêncio e tudo fechado e não havia luzes, não é? Eu puxava o livro que queria, que sabia, sim. E depois lia à minha vontade. Como é que conseguia abrir alguma luz sem ninguém reparar? Não, depois já estavam todos a dormir, já não havia problema, madrugada dentro. Muito bem, a poesia de facto ainda é o género literário que mais gosta. Escrever poesia é muito diferente de escrever prosa, Helena? Eu acho que tento na prosa fazer quase poesia, digamos assim, isto é, as frases têm que me soar bem, têm que ter um ritmo, uma musicalidade. A prosa poética, portanto, quase. Se calhar não é muito diferente. Sim. Mas eu não sei como comecei pela poesia e ela me fez tanta companhia e tem sido uma terapia para mim. Eu gosto muito de escrever poesia, continuo a escrevê-la todos os dias. Continua, não é? Pois, e tem 25 livros editados, 13 ou 14 ou 12 de poesia, depois 9 então romances e um infantil, Dona Luna. Estava a pensar agora neste O Cântico do Homem, por exemplo, é um poema de Miguel Torga que gosta muito. A própria Marilena teve com ele. Sim, o Miguel Torga, nós costumávamos ir visitá-lo. O consultório do Adolfo Rocha. Costumávamos, assim... Porque era da sua terra, era de Coimbra, estava lá? Sim, exatamente. Tinha consultório lá, não é? Exatamente, e uma vez obrigaram-me a ir, porque eu fazia poemas, e enfim, foi lá um disparate que eu atirei a jarra e veio ele com uns olhos muito abertos. Isto na sala de espera do consultório? Exato. Ele tinha uns olhos faiscantes, era uma coisa... Fulminou-a com o olhar. E eu pensei, vai-me matar. Eu era pequenina. Ele tinha mau feitio. Toda a gente dizia que sim. Pois, não sei. Mas gostou de si. Gostou. Foi muito simpático. Estava ali aquela miúda sentada. Elas ficaram atrás de mim, eu fiquei sentada à frente e ele falou connosco de uma maneira tão amorosa, como se estivesse a falar com colegas de profissão, ou com poetas, ou isso, porque elas disseram, ela é poeta, ela escreve poesia. E então ele lá nos contou da poesia dele e disse uma coisa muito engraçada. Um dia eu disse à minha mulher, trocar-te-ei sempre por um verso. Aquilo ficou. Depois andávamos atrás dele pelaquela rua, fora, aquela rua dos cafés. Mas não é a Rua da Sofia, não? Não, a Rua da Sofia, mas em baixo é outra. Ferreira Borges. Perto da Praça da Portagem. Sim. Ferreira Borges. E ele ia para um café e nós esperávamos que ele saísse. Eu dizia às minhas colegas, não façam isso, que é desagradável, deixem-no ir tomar o café. Isso é stalkers. Íamos atrás dele, sou doutor, e ele olhava para nós, mas um bocadinho aborrecido, aquilo já era demais. E depois eu disse, eu não volto a seguir-vos porque isto é desagradável. É desagradável, muito bem. Estava lá no consultório dele, no primeiro andar da Praça da Portagem, naquela placa, Adolfo Rocha, ouvidos, nariz e garganta. Mas ele não tinha nenhum ouvidos, nariz e garganta para acompanhar, já não tinha praticamente clientes, ele escrevia. Escrevia no consultório então? Sim, ele escrevia lá no consultório, tinha muito poucos clientes, quer dizer, pacientes. Exato. E, portanto, nós sabíamos que ele estava lá. Curiosamente, quando eu editei o primeiro livro de poesia, mandei-lhe um exemplar e ele foi muito delicado, mandou-me um cartãozinho a agradecer. Ok. Isto não foi aquele que quando tinha 17 anos, não é aquele livro zero da poesia. A primeira coisa que escreveu, mas disse não, porque isso não chegou a publicar. Esse não se publicou. O primeiro livro de poesia mesmo. Foi mesmo um livro de poesia. É 83, se não me engano, 83, faz agora 42 anos. Exatamente. Muito bem. Só em 99 é que saiu então o seu primeiro romance, aquele que tem o povo timorense, não é? Sim, exatamente. Que foi como pano de fundo, foi muito bem acolhido. Resultou da pesquisa para o mestrado
Em Sociologia da Cultura, não é? Exatamente. E também Sociologia dos Média, porque eu gosto muito de Sociologia dos Média. E fui até pedir ajuda e ele orientou-me com muito carinho ao professor Paquete de Oliveira. Ok. Giro. E também mestrado em Sociologia da Cultura, então, depois de ter estudado Germânicas em Coimbra e em Lisboa trabalhou em Relações Públicas, em jornalismo. Chegou a trabalhar na República e depois na Capital também. A cultura é a memória de um povo que não morre. Isso foi o Fernando Silvém. Eu queria... Que é timorense, não é? Que é timorense. Eu queria arranjar uma definição de cultura, tão bonito. Mas elas são tão abrangentes, que a cultura é um termo tão abrangente que eu nunca mais não arranjava uma coisa assim sucinta. E então li uma coisa dele e acho que isso absorve tudo e é fantástica essa definição. É a memória de um povo que não morre. Exatamente, na memória está tudo. O que o povo constrói, vai construindo, não é? E achei fantástico. Esta rádio escreve desde muito jovem, mas a rádio também não é nenhuma surpresa para si, nem nenhuma novidade. Ganhou um concurso de poesia. Num programa de rádio, de poesia, não é? E depois, como jornalista, também ainda é cronista naquelas duas linhas, naquele jornal. Sou. Que é o Jornal Regional, não é? De vez em quando. Escreve lá. Muito bem. A escrita teve várias fases da sua vida. A mais nova era acompanhamento, quando ia para o quarto e escrevia. Depois foi a sua confidente, digamos assim. E hoje em dia é uma terapia quase, não é? Foi uma terapia. Ajuda, é uma catarse, se calhar. Sim. Durante muitas alturas da minha vida, a poesia tem sido terapia. Passou coisas difíceis, não passou a Marilena? A Helena diz, se não fosse a escrita, provavelmente já não estava viva. É verdade. Portanto, deve um bocadinho à escrita à sua vida. É verdade, sim. É uma grande dívida. Quando eu fiz a craniotomia, eu pensei que sim, que a escrita que me salvou, digamos assim, porque depois a pessoa entra numa fase de depressão em que não quer viver, enfim, as sequelas que ficam e pode desistir. Eu não sou de desistir, mas os prognósticos não eram simpáticos e então eu pensei em muita coisa. Exatamente. Muita coisa passou pela cabeça e coisas que não deviam passar, se calhar, às vezes. Exato. Exatamente. Mas hoje é uma conquista, ainda bem que está cá, ainda bem que nos dá estes livros extraordinários que traz. Como é que é? Continua, eu lembro da nossa conversa há uns anos, que a Helena falava na sua rotina que era muito matemática, às 9h30, faça chuva ou faça sol, eu ponho-me a escrever. Ainda hoje, de vez em quando, segue isso? Sim, já não é às 9h30 que eu estou-me de preguiça, assim, acordo tarde, mas sim, assim que me arranjo, vou para o computador e começo a escrever, seja no que for. Quando está tudo silencioso e cai a noite, aproveita, não é? Não, às 9 da manhã, estou a dizer às 9 às 9 da manhã. Às 9 da manhã, não, às 9 da noite. Não é à noite, eu jogava que era à noite. Não. Às 9 da manhã. Então, como se fosse um dia de trabalho normal, não é? Exato. Acordo logo, não é? Depois de um café bem forte, começo a escrever, sim. E depois precisa de isolamento, Helena, para escrever? Tem que se isolar completamente? Preciso. E sem música, e sem nada? Não, música às vezes tenho acompanhamento da música. Agora, mais nenhum ruído que seja agressivo, não consigo. Há pessoas que escrevem no café, que escrevem não sei o quê. Eu não consigo. Não consegue. E depois lê muita coisa, é uma leitora, claro, imagino que voraz. Enquanto está a escrever também lê, ou há pessoas que dizem, quando eu começo a escrever um livro, só leio o que eu pesquiso, não consigo ler absolutamente mais nada. Como é que é consigo? Às vezes sim, eu tenho a necessidade de ler muitas coisas quando estou a pesquisar. Aliás, mas há a ver com a obra que está a escrever, claro. Não coisas de fora. Entrecruzam, sim, com aquilo que são relacionadas. Exato. Mas depois há uns momentos em que eu tenho, digamos assim, e eu recebo muitos livros de colegas, de amigos em casa, há um momento em que eu tenho que espairecer, digo eu, não é? Sim. Porque a pesquisa para um livro, para um romance histórico, é muito cansativa. E eu preciso de uma outra leitura. E então, nesses intervalos, eu faço essas leituras também. Muito bem, agora voltou a sair, aliás, A Musa de Camões, é um livro
que já tinha quase 20 anos. Tem 19 anos, de 2006. Quando eu estou na editora. E depois, entretanto, saiu nos livros de bolso, na 11-17. Sim. E este foi reeditado, claro, por causa dos 500 anos de Camões. Exatamente. A história do amor único e impossível, que aos olhos da lei era crime e aos olhos da Inquisição era pecado. Esta história do Luís de Camões, pela infanta Dona Maria, uma mulher extraordinária no seu tempo. Extraordinária. Além de linda de morrer, tinha uma corte de gente culta e correspondia-se com gente importante. Foi a última filha de Dom Manuel e era uma mulher extraordinária. Curiosamente, no meu livro, que eu não sei se leu, tem no final uma surpresa. Será a filha de Dom Manuel? Ou não será? Exato, deixa essa coisa no ar. Deixa. Pois. Mas já a Dona Isabel também era filha e era extraordinária também. Outra mulher extraordinária. Sim. Então deu mulheres extraordinárias. O Dom Estas Manuel infantas de Espanha deram-lhes umas filhas ótimas. Eram. Mas deixa esta dúvida, pois foi. Deixo essa dúvida? Não, eu deixo mesmo uma certeza, uma descoberta, porque quem está a narrar, o narrador, descobre numa escrita invertida. Sim, como fazia o Da Vinci. Exatamente, um segredo. É porque a mãe da Dona Maria. A Dona Maria veio para casar com o Dom João III, não foi com o Dom Manuel. Pois não. Ele roubou a pretendente do filho. É que roubou a pretendente do filho. Exatamente. Mas eles viam-se muito. Ela depois... Eles é o pretendente e a... Exatamente, porque depois... A mãe adotiva, digamos. O Dom Manuel morreu. A madrasta. Exatamente. O Dom Manuel, quando morreu, então poderia ser, a menina era muito novinha. Do Dom João III. E ela podia bem ser não irmã, mas filha. Sim. E ser esse um motivo para ele não deixar ela casar e ir embora, sair de Portugal. Porque ela, contudo, a sua razão aqui neste livro também fala disso, era do dote, que ela era tão rica que se ela saísse, a coroa podia ir à penúria, porque de facto mas era natural que ela saísse, filha importante, de um rei super importante. E ela tratada a grandeza de Lisboa, a capital mais importante da Europa na altura. Ela sofreu imenso. É muito engraçado, porque eu... Quer interromper? Quero. Vamos fazer aqui uma pequeníssima pausa e já voltamos à conversa. Marilena, até já. Até já. O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Engenheiro Vicente Valbon, quando é que foi notificado do desaparecimento do seu filho, José Valbon? Desculpa lá, mas logo agora é que o gajo tem que ser entalado. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, Sara Matos e a minha, Beatriz Godinho. Episódio 5, Furo Lento. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a conversar com a poetisa, romancista e jornalista Maria Helena Ventura, que nos traz a sua 25ª obra, Acorda Inês, a Rosácea, e a que chama o romance definitivo sobre Pedro e Inês, que, diz ela, é inspirado em novas descobertas históricas. Estamos ainda a falar da Dona Maria, estamos ainda a falar da Musa de Camões, é que este seu romance, que foi reeditado, aliás, várias vezes, que saiu em 2006 e acabou de ser reeditado também este ano, porque estamos a cobrar ainda os 500 anos do nascimento de Luís de Camões, onde há esta tese que ele ter-se apaixonado e se calhar ela ter correspondido também com esta infanta Dona Maria, a última filha de Dom Manuel. Aliás, infanta Dona Maria, que era o nome da escola onde andou a Maria Helena. Eu andei. É exatamente por isso, quer dizer, eu comecei com este romance na cabeça, era adolescente. Pois, desde estava na escola. E então ouvi que havia um autor que tinha escrito sobre o Camões e a Infanta, Dona Maria. José Maria Rodrigues, acho eu. E então li e pensei, eu vou fazer um romance sobre a Infanta Dona Maria. Foi o seu primeiro romance histórico. Porque ela tem realmente uma vida tão triste. Recebeu imensos pretendentes, imensas sugestões de propostas de casamento. E nunca foi possível aceitar nenhuma
até... O irmão, digamos assim, o Dom João III, Exatamente. travou asfixiou esse destino, Exatamente. porque se ela saísse do reino era tão rica e tão dotada que teria deixado a coroa na penúria, se fosse casar com um príncipe no estrangeiro, aliás, como seria de prever. Teria que levar sempre o dote, obviamente. E que era muito. E acha que, portanto, Camões é um bocadinho a sua tese também. Camões foi um bocadinho obrigado a exilar-se por causa desse amor. Terá sido essa a razão? Ele não foi obrigado, devem tê-lo obrigado, não é? Eu Sim. creio que provavelmente isso por causa dessa para o rei ligação seria uma ousadia. Sim. E ele também era um bocadinho buliçoso demais aqui para nós, não é? Sim. E portanto, provavelmente aliás, ele esteve preso em Constância uns tempos, muito pouco tempo antes de voltar de ir para fora. E portanto, eu acredito que haja uma relação. Ela a viver no Paço, rica, uma mais bela princesa da cristandade, uma mulher do Renascimento, e ele nas Ruelas Tortuosas era o mais talentoso poeta da época, não há dúvida, Luís de Camões, e ela gostava muito tinha uma corte rodeada de intelectuais e daí provavelmente conheceram-se mesmo, porque ele era um bom poeta, embora fosse tumultuoso e complicado. Sim, tenho a certeza que se cruzaram, conheceram, não é? Sim, tenho. Muito bem. Depois disso, então, temos o Afonso Conquistador também, a história de um homem, do seu sonho, do nascimento de uma nação. Claro, estamos a falar da vida de Dom Afonso Henriques, também, que saiu na saída de emergência. E depois disso, então, vamos à nossa amiga Isabel, Onde Vais, Isabel, em 2008, a história da Rainha Santa Isabel. Que tal? Eram outros tempos, de facto, e também fala nisso neste livro. Prometido aos 11 anos, casou depois, veio com 12 anos, casou e entroncou-se com o Dom Dinis. Exatamente. Eram outros tempos, de facto, mas nascida em Espanha. Essas meninas todas, quando atingiam a idade nubil, já tinham quase sempre um contrato de casamento em vista, ou vários. Eram as cortes. Combinados entre as cortes, não é? Exatamente, os delegados condinis. E tem muito curioso, eu li este também como te agrada, este último da Cor da Inês, porque, e reparei também nos outros seus livros, que tem muito cuidado com a linguagem. E aqui a Rainha Santa Isabel fala espanhol, claro, então ela era de Aragão, é óbvio. Aragonesa. Nós não estamos à espera disso, é engraçado. Claro, acontece uma coisa muito gira, se me dá licença. Claro. Eu estive em Barcelona nessa altura, ainda tinha dinheiro para viajar e para me documentar sobre o que ia fazer, sobre os livros. E então, na Catedral de Santa Eulália, há um claustro que dá para o lado de fora, onde andam sempre gansos, já há muitos, não sei se há séculos, mas é uma tradição. Estava lá uma senhora idosa a dar pão aos gansos. E assim começámos a conversar. Eu não percebo muito de catalão, mas tira-se perfeitamente, não é? E eu disse, olha, eu venho investigar sobre a Rainha Isabel, filha de Pedro III de Aragão, conhece? Dizem que ela que nasceu em Zaragoza. E a senhora, com uma convicção que eu fiquei tonta, diz assim para mim, não, ela nasceu aqui no Palácio, ali. Eu fiquei, porque já tinha lido que havia essa hipótese. Exatamente. Sim. Como é que uma pessoa antiga, quer dizer, é aquela tradição oral de ir dizendo as coisas, não é? As literaturas orais funcionam. E realmente fiquei muito impressionada com aquilo. E por isso então lá põe-na a falar espanhol, claro, com mistura de termos e expressões em espanhol, ou ela não fosse ela da terra de nossos irmãos, e às vezes chega a usar os palavrões, porque a Marilena diz, não, às vezes as pessoas eram grosseiras também na altura, e diziam, espero que as pessoas não fiquem chocadas, mas por uma questão de coerência tem que seguir o que as pessoas diriam. Muito bem, temos agora aqui, estou passando por outros livros seus, Um Homem Só, que é uma ficção, o Orson Welles, aquele livro que escreveu sobre ela, Dona Lua, o seu livro infantil, Desculpe, Senhor Nobel, também é uma invenção sua sobre este Nobel da Literatura, investigado por uma jornalista. Conheces Sancho, então fala do Dom Sancho II, que diz mesmo, os mouros guerreavam, os nobres e o clero traíram. É o tal da Messia López de Haro, que é uma história extraordinária. Esta é uma jovem e bela viúva castelhana, que foi rainha de Portugal, que até o Papa depois traiu, destituiu o rei, obrigou a fugir do reino, do qual tinha sido rei durante 20 anos. 23 anos.
23 anos, portanto, e com os irmãos dele, raptaram-na e não sei o quê, o Afonso III, que acabou por ser, acabou por ser um grande rei, mas enfim, mas também sabia jogar, não é? Exatamente, é impressionante. Passamos depois em 2019, saiu então esse pelo qual esteve aqui, a minha irmã Luísa Todi, sempre nesta coleção da história de Portugal em romances, uma coleção que eu gosto muito, da Saída de Emergência, e a vida, portanto, épica de uma das maiores cantoras líricas de sempre, e depois mais uns livros de poesia. Chega este então a Corda Inês, a Rosácea, que foi lançado dia 1 de fevereiro no Centro Cultural de Cascais, com o António da Costa Neves. Depois, sábado, dia 21, agora foi na Feira do Livro de Lisboa, aqui, com o José da Encarnação. Exatamente. E não vai apresentá-lo em Alcobaça como gostava? Pois, em Alcobaça eu queria, porque, aliás, foi a primeira proposta que eu fiz ao José da Encarnação. Sim. Porque normalmente ele tem muitos conhecimentos, é arqueólogo, enfim, era capaz, não sei. Não se proporcionou, porque havia umas festas em Alcobaça. Ele que lê as tumbas e é tão engraçado. Sim, tem uns livros sobre paleografia. É fantástico. Mas diga, então, não se proporcionou ainda? Ainda. Pois. Eu tenho esperança que sim, porque faz sentido. Uma das coisas que eu queria é que toda a gente pergunta, mas porquê a Corda Inês e depois a seguir a Rosácea? Exato. Eu digo, a Corda Inês tem a ver com o Afonso IV, porque as pessoas, o Luís Corte Real, queria muito que eu, enfim, fizesse um romance sobre o Afonso IV que ninguém conhece e que ele supõe ser um rei até muito sério. Curiosamente, o Alexandre Herculano dizia que sim, que ele era um rei sério, que o Dom Dinis era um rei avaro. Era avaro porque recebeu cá os templários. Os templários. Exatamente, foi ele que transformou, foi inteligente a esse ponto. Na Ordem de Cristo, que deu origem aos descobrimentos, que apoiou. Exatamente. É importantíssimo. E, portanto, deve ter recebido não só o valor monetário, como o valor da informação, que é fantástica, não é? Fantástica, sim. Para os descobrimentos. Exato. E eu gostava que, aí, portanto, é o Dom Afonso a dizer a Corda Inês quando havia deitada no chão, porque as pessoas supõem que ele mandou executar, não era ele que executava, que a mandou executar sem quaisquer preliminares, nada disso. Houve um julgamento. A Montemoro Velho, não foi? Exatamente. É um dos factos já que desmonta, há 3 ou 4 factos que desmonta. Um deles é este, que a Helena faz questão de dizer, a morte de Inês não foi ordenada no momento de raiva do Afonso IV. Exatamente, não, pelo contrário. Ele até tentou, mandou os sequazes, assim, os executores da ordem. Os ministros dele, portanto, os validos dele, perguntarem muitas vezes ao filho se ele não queria casar com A ou com B, que casasse, que eu estava com ela, e se tinham filhos, que casasse com ela, que já ela tinham 3 filhos, aliás 4, tinham tido 4 e um tinha morrido logo ao bebê. É outros factos desmonta. Pedro é que não quis casar com Inês. Exatamente. É extraordinário. Aliás, mas as pessoas não têm noção disso, mas acham pelo contrário. Que adorava aquela mulher, apaixonou-se por ela, ainda era casada, é mentira, já era viúva. Pronto. Porque de facto ela veio com a Dona Constança, não é? Ela tinha 15 anos. 15 anos, exato. Veio na corte, era dama de companhia da Dona Constança, que foi de facto, era 4 anos mais velha que ele e foi uma mulher prometida. Mas de facto as pessoas têm essa ideia, o povo tem essa ideia que ela é que era uma, como alguns cronistas falam, não é? Que enfeitiçou no leito e seduziu e não sei o quê, e depois ele é que depois queria casar e não deixou, e com medo de perder a soberania que mandou matá-la. Pronto, isto não é verdade. Não é verdade, as coisas seguiram outro rumo. Ele não recebeu... Ele é que não quis casar. Ele não quis casar com ela, porque também havia outro problema, não sei se o João Paulo seguiu isso, com certeza que sim. Da bissexualidade dele? Exato. Claro, então é muito famosa a história dele com o Afonso Madeira, o escudeiro, que ele mandou capar quando o traiu. E, portanto... E não só, há mais casos que foram relatados. Exato, e provavelmente ele também não tinha muita certeza do que queria. Portanto, era muito emocionalmente instável. Exatamente. Portanto, isso também está relatado. Exatamente, portanto, ele podia também não querer assumir um compromisso desses naquela altura. Mas, de qualquer das maneiras, é que o Dom Afonso IV vai até ao fim, houve todos os juízes, digamos assim, nesse julgamento em Montemoro Velho. Em Montemoro Velho, e finalmente, aliás, conversou até com Inês várias vezes e tudo.
parece que até gostava dela. E finalmente, quando eles dizem, mas Alteza, aos irmãos dela, que enfim, podem ter ambições ao trono de Portugal. Isso é que era o exato. Exatamente. Isso é que explotou a sentença final e mandou executá-la. Degolada, é uma coisa é uma coisa também curiosa que eu lembro, já entrevistei alguém que me explicou isso, que só se descobriu a certeza, porque dizia-se apunhalada, descobriu-se por causa da rosácea daquele topo do túmulo do Dom Pedro, e não dela, que tem as cenas da vida com ela e dela, e há lá uma dela a ser degolada, pronto. Percebeu-se aí como é que ela tinha morrido, porque os túmulos são contemporâneos. Era assim, os nobres, portanto ela era uma nobre, era da nobreza, por via ilegítima, mas era da nobreza e, portanto, ela devia morrer degolada e não de outra maneira qualquer. E o Afonso IV seguiu isso. Sim. Há aqui muito mais coisas curiosas, já desmontámos alguns destes mitos. A rosácea é por causa de quê? Sim, a rosácea. Acorda Inês é muito bom, e não, acorda Inês, não é isto, é acorda Inês, porque ela está com letras, sem vida, digamos, estava desmaiada. E ele ainda estaria um bocadinho a pensar, mas será que eu fiz bem em aceder à sentença, à execução? A rosácea, porque a rosácea tinha um símbolo. A rosácea é um símbolo da mulher atribuído praticamente a uma ligação religiosa com Maria. Não sabemos se Maria, mãe de Jesus, se Maria Madalena, mas tem essa simbologia. E eu li imensos autores sobre a leitura provável da rosácea, de modo que o final do livro é, digamos, uma conversa entre a filha da Inês e um ainda valido do irmão. Porque, entretanto, o pai já tinha morrido, o pai só viveu 10 anos, só teve governou um reinado 10 anos. Assim é que é. O Dom Pedro morreu aos 47 e era muito doente. Muito novo. Mas havia ainda um conselheiro dele que tinha ficado com o irmão, então eu arranjei uma conversa deles, da filha e desse conselheiro, diante da rosácea. Porque há autores que dizem que por dentro é a roda da vida, com as cenas da vida deles. Estamos a falar no topo do túmulo. Exatamente. É no facial da cabeceira de Dom Pedro. Dom Pedro, exatamente. Sim. Ela tem o juízo final e ele tem esta roda da vida. Exatamente. E depois por fora é a roda da fortuna, que são, digamos assim, as coisas que surgem na vida das pessoas e que determinam ou que modificam aquilo que as pessoas desejariam, portanto, influencia, digamos assim, a vida das pessoas. Há outros autores que dizem que não é nada disso. Sim, e então, aliás, obviamente, claro, não é? Claro. Está tudo em aberto. Claro. Porque é que não se pode fazer uma interpretação? Porque as imagens interiores foram degoladas, decepadas, não sei se... Exatamente, decapitadas. É verdade. E, portanto, é muito difícil ver quem são as personagens. Eu achava que também isso tinha acontecido também com as invasões francesas. Há quem diga que também podia ter sido o Dom Sebastião. Diz que o Dom Sebastião também partiu muitos túmulos ele próprio à procura de coisas e tesouros. Há essas teorias e vários historiadores já me disseram coisas diferentes sobre porque é que aqueles túmulos estão um bocadinho mutilados. Sim, mas quem mutilou esses dois túmulos foram os soldados franceses nas invasões francesas. Exatamente, sim. Essa parte realmente procuravam um tesouro e o tesouro estava diante deles, que eram aqueles túmulos que não há igual. Um autor anónimo e é de facto uma obra-prima da arte gótica. Na iconografia não há outra coisa igual. Este Dom Pedro, como é que era de facto? O Alexandre Herculano diz que era um louco com intervalos de lucidez. Hoje chamaríamos um bipolar, talvez, porque era muito gago, tinha ataques epiléticos, saúde mental débil, instabilidade emocional. Diz que esta parte das tremuras, estes espasmos, alucinações, suores, espumar da boca, desequilíbrios, isto confirmou também, há relatos que falam disto? Sim, há relatos que falam disso
e pensam que está relacionado com a epilepsia. Podia ser epilepsia, mas episódios esporádicos de epilepsia. Sim. De qualquer modo, ele tinha uma patologia qualquer que não se descobria, e que na altura não se descobriu, e nesses momentos ele ficava um bocadinho fora de si. E era muito sádico, ele era obcecado pela aplicação da justiça. Exatamente. Ele ia com os meirinhos mortos ver a todo o país como é que as sentenças eram aplicadas, e às vezes era ele que aplicava, tinha gosto. Era quase sempre, ele adorava, e sobretudo estar acompanhado, era quase orgásmico para ele, não sei se estou a dizer um grande disparate, aplicar a justiça. Estava sempre acompanhado de uma das mulheres com quem que andavam de acordo com ele. Portanto, a própria Rainha Santa, aqui na sua página 73, diz que a Rainha Santa para ele: tu não tens perfil nem saúde mental para herdar o trono e vais fazê-lo. Portanto, a mãe dele, a Dona Beatriz. No reino vizinho havia outro Dom Pedro que era sobrinho dele e que também era louco. Eram também. Aliás, aquela linhagem com sanguinidade, penso que teria feito isso. Mas os pais... dos pais não teria herdado, porque a mãe era muito serena. Isabel de Aragão? Não, a mãe dele, do Pedro, a Dona Beatriz, sim. E o pai também se fez um rei sério, sossegado, e tratou da vida, enfim, atravessou muitos problemas durante o reinado, não é? Teve fome, peste, a peste negra chegou lá também. Exatamente. Houve um cisma em Coimbra, que ele teve que tratar de tudo. No topo da sepultura de Dom Pedro está as cenas da vida de São Bartolomeu, se calhar porque era o padroeiro dos gagos. Era por isso, era bom, era um santo muito popular na Idade Média, não é? Mas é uma das razões. Mas uma das Acho que era muito gago ele mesmo. Mesmo, sim. O que eu acho fascinante é que está tudo concebido de uma maneira extraordinária, e até hoje não conseguimos saber com exatidão quem é que mandou executar aqueles túmulos. Ele, com certeza, as diretrizes eram dele. Sim, ele acho que é sabido que ele assistiu enquanto aquilo estava a ser esculpido, e sim, visitou aquilo, vezes, e deve ter pousado ao vivo e tudo. Exato, mas de onde vieram os artesãos que faziam? Extraordinários, que é uma verdade extraordinária. Até hoje, muito bem. Ainda não se sabe. Outro último facto, e temos poucos segundos, Helena, é o beijamão à rainha, a Inês como rainha, nunca aconteceu. Eu lembro-me que, de facto, de entrevistar o Luís Rosa, o saudoso Luís Rosa, que escreveu O Amor Infinito de Pedro e Inês, e que o autor do Claustro do Silêncio, lembra-se disso, que dizia, a teoria dele dizia que isto dele ser houve beijamão depois de morta, ele diz que, muito provavelmente, como já estaria pronta, seria a própria lápide do túmulo dela. Ela já está como rainha, porque está com coroa. E ele obrigou as pessoas, quando muito, teria obrigado a prestar homenagem àquela estátua dela como rainha. Pronto. E não o corpo, que diz, e também fala no seu livro, já estava há 6 meses em Campa Rasa, há 6 anos em Campa Rasa, estava mais desfeito. Era difícil sentá-la numa cadeira. Isso não tem coerência nenhuma. Dom Pedro não foi um bom marido, mas foi um bom pai, é o que explica aqui. De quem dissesse mal dos filhos dele. E depois termina com esta parte de Dona Beatriz, e este caso de incesto com o meio-irmão, o Dom Fernando, filho de Dona Constança, que foi mas nosso rei. Mas isso é verdade. O Fernão Lopes conta isso na crónica do Dom Pedro. Exatamente. E esta descendência trágica também é com o filho João, casa com a irmã de Leonor de Teles e depois manda assassinar. Tudo isto é um romance, de facto, nos aprende do princípio ao fim. Quem é que a Maria Helena tem agora em mãos? Ainda revela ou ainda não? Ainda não. Ainda não, mas não é romance histórico. Não? Eu já disse que não fazia outro romance histórico. Não vai fazer mais? Não, romance histórico nunca mais. Nós esperamos para o ano e vem mais um. Não. Vou insistir com o Corte Real. Romance histórico eu já não consigo fazer. É muito cansativo. Eu estou muito cansada realmente. Mas tem tanto material no seu computador, Helena, para cozer aquilo numa... Ainda vai sair a Dona Leonor de Teles ou assim, vamos esperar que sim. Deus me livre. Maria Helena Ventura, muito obrigado pela sua disponibilidade em vir à Rádio Observador. Agradeço muito. Parabéns pela sua obra. Muito obrigado. Fica aqui esta dica da saída de emergência, Acorda Inês, a Rosácea, de Maria Helena Ventura, inspirada em novas descobertas históricas, a história secreta do verdadeiro amor de Pedro e Inês. Bem-haja. Muito obrigada. Eu é que lhe agradeço. Bem-haja.